Olá! Olá pessoal, boa noite. Eu adoro quando eu falo boa noite, ninguém entrou ainda. Vamos lá, deixa eu aqui, parei só um minuto, gente, que eu vou começar a live no YouTube também. Eu vou transmitir no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Olá, olá! Sejam bem-vindos! Opa, parei, deixa eu arrumar aqui. Calma aí, gente, paciência, só um minutinho, tá? Que eu vou transmitir no YouTube aqui e eu fico com uma cara desse tamanho aqui no YouTube. Essa câmera aqui tá muito perto. Bom, vai assim mesmo, gente. Então vamos lá, é isso aí. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, pessoal do Instagram. Tudo bom com vocês, gente? Sabem que há umas semanas atrás eu falei sobre emagrecimento, mas teve tanta gente que pediu para repetir. Então, hoje a gente vai aprofundar e eu vou falar principalmente sobre dois órgãos que interferem diretamente nessa dificuldade que muitas pessoas têm para emagrecer, tá? Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, assim, talvez a maioria de vocês desconheça, né? E vocês certamente vão se surpreender, mas é normal, até porque os conceitos da medicina chinesa, eles são muito diferentes do que aqui no Ocidente a gente tem entendimento, assim, de saúde, de bem-estar, de doença, né? Então, hoje, né, a maioria de vocês salvo que tem algum acupunturista aqui, que tem muitos acupunturistas que nos seguem, né? Então é assim, gente. Deixa eu ver aqui no YouTube se tá tudo bem. Olá, pessoal do YouTube. Nossa, a câmera aqui ficou gigante. Tinha que ficar um pouco mais para trás aqui. Aqui ao vivo. Eu acho muito legal embora a gente esteja online, gente, eu consigo sentir assim um pouco a vibe assim do ao vivo. É muito diferente a gente tá aqui ao vivo do que a gente assistir um vídeo que foi gravado em algum momento, né? Tá aqui ao vivo pra mim é bem melhor, né? Eu adoro fazer encontros ao vivo. Tô aqui arrumando o celular. Então, ó, para quem tá chegando agora, deixa eu só fixar aqui o assunto. Pessoal do YouTube, eu vou fixar aqui o assunto aqui. Só um minuto. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Por que não consigo emagrecer? Porque muitas pessoas não conseguem emagrecer. Só um minutinho, eu vou fixar aqui o comentário. Só um minuto, gente. Tá, vamos lá. Vamos fixar o comentário aqui no Instagram. Pessoal do YouTube, tudo bem? O assunto hoje, que não deu tempo de preparar a banner aí para vocês, foi tudo muito a correria. A gente vai falar sobre emagrecimento. Por que muitas pessoas fazem de tudo e não conseguem emagrecer? Fazem dieta, fazem exercício, fazem a dieta milagrosa, praticamente nem comem e mesmo assim não conseguem emagrecer. O que acontece? Talvez você esteja pensando, nossa, eu tô predestinada a viver gordinhas com essas gorduras localizadas, mas não, tá? Embora cada pessoa, cada caso seja um caso, eu vou falar aqui hoje, gente, de um modo geral, tá? A gente vai falar principalmente de dois órgãos que eles interferem diretamente nessa dificuldade que muitas pessoas têm para emagrecer. E com as dicas que eu vou dar aqui hoje, vocês já vão conseguir colocar em prática. Eu vou passar pontinhos no final da live, tá? Para quem não sabe, não sei se tem alguém novo aqui hoje, gente. Tem alguém que caiu de paraquedas aqui na live, porque eu vi que muitas pessoas convidaram alguma amiga ou amigo, então tem alguém novo aqui. Caso você seja novo aqui, caiu de paraquedas aqui na live,
Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim, como que funciona o método no microsistema das mãos, tá? Como que através desse microsistema que a gente tem na mão, a gente consegue equilibrar todo o nosso organismo de uma forma realmente muito simples. A gente precisa ter um pouco de conhecimento, lógico, e saber localizar bem os pontinhos e seguir todas as orientações, seguir cada passo das orientações que a gente passa, tá? Resumidamente isso. Então, a acupuntura no microsistema das mãos, ela funciona exatamente como a acupuntura no corpo, porém aqui a gente não usa agulhas, porque a agulha, ela é um estímulo, certo? Ó, a Gabi aí, a Gabi é nova, ótimo. Gabi, assim, eu não vou aprofundar muito hoje, mas depois se você tiver alguma dúvida do método, tá? Você pode olhar no nosso Instagram, no canal do YouTube, ou você pode me chamar ali no inbox que eu te explico, tá? No final do encontro, eu vou ensinar uns pontinhos para que vocês apliquem em vocês, tá? A autoaplicação, Gabi, esse método, ele facilita a autoaplicação. Você mesma pode aplicar sem depender de nenhum profissional, não precisa ser acupunturista, não precisa ter muito conhecimento, um pouco de conhecimento você tem que ter, mas com o que vocês vão aprender aqui hoje, vocês já vão conseguir aplicar. No final eu vou dar os pontinhos, tá? Eu vou explicar a localização de cada um deles, e esses pontinhos, eles vão ajudar vocês a equilibrar principalmente o que eu vou explicar agora, tá? A Gabi é amiga sua, Márcia, obrigada por ter convidado. Bom, é assim, gente, antes de aprofundar, de começar a falar sobre como emagrecer, eu quero que vocês me ajudem a levar a acupuntura sem agulhas para bem longe, para que a gente consiga ajudar a muitas pessoas com este método, que se vocês nos seguem, você sabe que este método é simples, ele proporciona resultados na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, nas primeiras aplicações. Então, gente, me ajudem a divulgar esse conhecimento. Se puderem compartilhar esta live, esse encontro depois, ou até inclusive chamar alguma amiga, algum amigo para participar da live, assim, vocês realmente vão estar fazendo uma grande ajuda, porque esse é o propósito, difundir este método para que muitas pessoas possam equilibrar o organismo, né? Ou até mesmo tratar algum desequilíbrio, tanto ele seja físico, emocional, porque a gente consegue equilibrar nosso corpo no microsistema que tem nas nossas mãos, tá? Então, eu vou adorar se vocês marcarem nos comentários, se vocês chamarem alguma amiga aqui para a live para assistir junto com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dizer que assim, ó, sempre quando a gente fala de alimentação, é um assunto, gente, até um pouco chato, né? Porque muitas pessoas que querem emagrecer, elas já ouviram de tudo. Elas já ouviram falar de tudo que é dieta, já tentaram de tudo. E eu sou super a favor de nada de rigidez, tá? A gente tem que fazer tudo, a gente tem que seguir uma rotina, seguir um cronograma, tudo, mas nada com muito rigidez. O que isso quer dizer? Se um dia você tem vontade de comer uma pizza, um docinho, tudo bem, você pode comer, tá? Mas a questão é que você não vai fazer isso todos os dias, tá? O importante é que isso não faça parte da sua rotina. Você vai cuidar da sua alimentação, dos seus hábitos, no dia a dia, sempre assim, mas de vez em quando, se você tem vontade de comer algo que você sabe que não faz bem, por exemplo, um doce, ou algo com trigo, um pãozinho com manteiga, uma pizza, sei lá, gente, você come, tá? Você pode comer. Nada que a gente faz com muita rigidez, gente, é saudável, tá? Isso é muito importante. A gente não pode ser rígido assim nesse extremo e nesse ponto, porque essa rigidez ela faz ela é muito mais prejudicial para o nosso organismo do que comer um docinho, do que comer uma pizza. Porém, isso não pode fazer parte da nossa rotina, tá? Do nosso dia a dia.
A gente precisa realmente ter hábitos saudáveis se a gente quer principalmente emagrecer ou ter bem-estar, tanto seja ele físico, tá, como emocional. Pode ser sorvete também, Elisa. Sabe que eu não gosto muito de sorvete, eu até como, mas sorvete não é a minha tentação. Tem outras coisas que eu gosto mais. Eu sou muito mais do... Ai, o que eu fiz aqui? Eu sou muito mais do salgado, assim. Porém, eu não tenho facilidade para ganhar peso, né? Teve uma época que eu era um pouco mais cheinha, tá? Nunca fui gordinha nem nada, tá, gente? Mas teve uma época que eu era mais cheinha e eu acho que a raiz de tudo que eu venho fazendo ao longo desses anos, né? Agora eu como de tudo, gente, eu como de tudo, eu não me privo de nada e de fato eu como muito mais que muitos homens, então, e eu não engordo. Por quê? Por que isso acontece? Porque o meu sistema digestório, o meu baço, o meu fígado, eles funcionam bem. E quando eles não funcionam bem, eu equilibro eles para que eles possam levar energia, possam fazer bem a minha digestão, tá? Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje é o que eu faço, é o que a gente ensina os nossos alunos e é o que a gente tem comprovado que funciona. Então, vamos lá, não vamos enrolar porque eu começo a falar e aí não paro mais, né? Então, principalmente agora, nessa época, a gente intoxica o nosso corpo, né? Normal. Quem não resiste aos panetones, aos doces, quem gosta de álcool, né? As bebidas alcoólicas, champanhe, enfim. Então, não importa, como eu falei antes, a gente não pode fazer nada com muita rigidez. Nessa época, tudo pode, tá? O importante é que depois vocês voltem de uma forma muito rapidamente, a ter hábitos saudáveis, né, para que vocês possam ter um ano, né, que um ano é longo, para que vocês possam ter um ano com saúde, com bem-estar físico e emocional também, porque a nossa alimentação, ela também interfere muito nas nossas emoções, né. Então, depois que tudo isso passar, que vocês podem fazer é desintoxicar o seu organismo, né, que depois no final desse encontro eu vou falar. Eu já fiz uma desintoxicação umas 3 vezes, enfim, mas depois no final do encontro aqui eu vou falar. Numa live que eu fiz anteriormente, eu falei sobre o baço, a importância que tem o nosso baço no emagrecimento. Para quem não sabe, não assistiu a live, o baço pâncreas na medicina chinesa é um órgão só, é uma coisa só, tá? Então, o que acontece? Por que o baço ele é importante para o nosso emagrecimento? Porque ele é responsável por remover a umidade interna, tá? Mas o que é essa umidade e o que a umidade tem a ver com o emagrecimento? A umidade, ela tem a capacidade de formar massas, por exemplo, cistos, miomas, edema, catarro, gordurinhas localizadas, tudo isso é umidade, tá? Umidade que o nosso baço não conseguiu eliminar do nosso corpo e se transformou primeiro em fleuma e depois em massa, tá? Então a gordura localizada é fleuma que o nosso baço não conseguiu remover do nosso organismo, né? Então a umidade, o baço, a principal função dele é remover a umidade, o excesso de umidade do nosso organismo. E quando o baço ele está doente, o que acontece? Ele não consegue remover a umidade e a gente não consegue emagrecer e começa a engordar, começa a ficar inchado, tá? Quanto tempo demora? Aqui a gente faz os estímulos com objeto e 3 minutos cada ponto, tá? Eu não sei se foi isso que você perguntou, tá bom? Não consigo ver o nome aqui, Mone. Tá, mas vamos seguir. Eu vou ir acompanhando as perguntas, tá, gente? Qualquer coisa no final eu olho para trás, eu vejo assim todas as perguntas. Então, quando o baço ele não está doente, ele não consegue remover essa umidade no nosso organismo e a gente não consegue emagrecer e começa a acumular gordura, começa a inchar e começa a aparecer aquelas gordurinhas localizadas, né? Além disso, o nosso baço, desde o ponto de vista da medicina chinesa, ele tem outras funções muito importantes também, que eu falei na outra live, tá? Que é como manter o nosso intelecto, a nossa capacidade de aprendizagem também, ele participa diretamente na nossa digestão
Enfim, ele participa não somente na digestão, mas em muitas outras funções. E uma dúvida que me perguntaram, que não tem muito a ver com o assunto, que eu anotei aqui para lembrar, gente, que é muito importante esclarecer isso, muito importante. É assim, ó, se você nos segue, certamente deve ter visto que a gente publica muitos protocolos. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta no YouTube. Se você nos segue, vocês devem ter visto que a gente publica muitos pontinhos, muitos protocolos, tá? Mas muitas vezes essa receitinha de bolo, tá? Não funciona para todo mundo, tá, gente? Por quê? Porque a gente cria protocolos, a gente sugere pontos, mas a gente precisa entender como que funciona cada organismo. Isso é muito importante quando a gente vai equilibrar algo, tá? Cada pessoa tem sintomas diferentes. Embora ela esteja sofrendo, por exemplo, duas pessoas que elas têm fibromialgia ou ansiedade, elas vão apresentar sintomas diferentes. O nosso corpo é uma complexa rede de energia, tá? E uma pessoa ela funciona muito diferente da outra. Um organismo ele é muito diferente do outro. Então, esses protocolos que a gente publica gratuitamente, eles vão funcionar para uma pessoa, para outras vão ser menos eficientes. Porque a gente precisa entender como que esse organismo, como que essa pessoa funciona, tá? Então, o ideal mesmo é criar um protocolo para cada pessoa, tá? Mas com esses que a gente publica gratuitamente, você consegue aplicar em você e você consegue ter resultados, mas o resultado é infinitamente melhor quando ele é criado conforme os sintomas do seu próprio organismo, certo? E basicamente isso que uma pessoa me perguntou ali no inbox. Então, bom, dito tudo isso, a gente estava falando antes do baço, né? Quando ele não consegue remover a umidade do nosso organismo, por muito que a gente faça, você pode assim, ó, fazer de tudo e você não vai conseguir emagrecer. Principalmente se o seu baço e o seu fígado estiverem em desequilíbrio, tá? O baço porque ele remove a umidade, essa umidade quando ele não consegue tirar ela do nosso organismo, ela vai se transformar em gordurinha localizada, a gente vai ficar inchado, tá? E além de não emagrecer, o baço vai ter uma função mais lenta, ou seja, quando ele não está funcionando bem, ele vai ter a sua função mais lenta e vai fazer com que você tenha também, isso é muito importante, uma menor absorção de nutrientes. Prestem atenção nisso, porque sim, estar linda, magra, esbelta é importante, agora ter o nosso corpo mal nutrido é muito importante também. Então, quando o baço ele não está funcionando bem, ele vai ter a sua função diminuída e ele vai fazer com que o seu organismo ele absorva menos nutrientes. O seu corpo não vai assimilar a quantidade de nutrientes que ele precisa para se manter saudável. Depressão, Gabi, ela tem a ver com o baço e com o fígado também, tá? Esses dois órgãos também, eles se relacionam com depressão também, eles estão diretamente ligados também com a depressão. Eles são muito importantes para o nosso organismo, o baço e o fígado. Eu vou dar aqui algumas dicas hoje para equilibrar o baço, não somente para quem quer emagrecer, tá? Para quem quer cuidar do bem-estar, da saúde, do equilíbrio emocional. Deixa eu ver a pergunta da Elisa. Sim, Elisa, diretamente com... Opa, travou? O baço ele tem a ver sim com o metabolismo lento, principalmente por isso que eu expliquei antes. Ele vai reduzir a sua função, ele vai ficar mais lento, tá? Isso vai fazer com que a sua digestão não seja boa e ele vai interferir também em outras questões, como eu expliquei antes, e tem a ver. Por isso, agora no final do encontro eu vou passar uns pontinhos que vai te ajudar a equilibrar, vai ajudar vocês a equilibrar o baço, tá? E não somente os pontinhos, tá, gente? É importante que vocês sigam também as orientações, porque os pontinhos, como eu sempre falo, eles não fazem milagres, eles realmente são muito eficientes, os resultados que a gente tem com este método são, na maioria dos casos, muito rápidos, gente, mas você precisa seguir bem as orientações, precisa fazer bem a aplicação e a localização dos pontos, tá?
Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Deixa eu ver o pessoal do YouTube. Vocês podem colocar as perguntas, tá, gente? Hoje tem pouca gente no YouTube porque eu não anunciei a live. Mas vamos lá. Então, e quando o nosso baço ele não produz energia, quando ele não consegue assimilar essa energia dos alimentos, quando ele não consegue assimilar o que é a energia vital que os alimentos têm, tá? O que vai acontecer? Você vai ficar fraco, você vai ficar cansado, que é um dos sintomas, você vai começar a absorver muito mais calorias e gorduras do que seu corpo deveria. Olha que coisa. Então, quando o baço ele não está equilibrado, gente, a gente tem uma tendência muito grande a inchar e acumular gordura, a engordar, tá? Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem equilibrar o baço, não somente para emagrecer, como eu falei antes, tá? E agora vamos falar somente um pouquinho do fígado, que hoje a gente vai se centrar aqui no baço, e no próximo encontro eu vou aprofundar mais no fígado, que também ele é muito importante para equilibrar o nosso organismo. Então o fígado, desde o ponto de vista da medicina chinesa, ele controla o baço, tá? Então, talvez vocês tenham ouvido falar daquela teoria dos 5 elementos, tá? Hoje a gente não vai aprofundar nisso, mas essa teoria nos diz, que é a teoria da dominância, que o fígado ele controla o nosso baço, né? E o que acontece? Quando o fígado ele está muito forte, quando ele está desequilibrado também, quando ele tem pouca energia, ele vai roubar a energia do baço. Olha que problema! Se é o baço que elimina a umidade do nosso organismo, então também vai acontecer que quando o fígado tira a energia do nosso baço, ele não vai conseguir eliminar a umidade do nosso organismo e a gente vai tender a engordar mais e a ficar mais inchado, tá? Pode dar constipação também. São muitos os sintomas, tá, gente? Eu vou falar aqui alguns depois, mas são... eu vou falar aqui só um minuto, os cachorros estão latindo. Eu vou falar aqui os principais sintomas, tá? E vocês vão conseguir identificar se o baço de vocês está em desequilíbrio, certo? Então, principalmente nestas datas... Só um minuto. Os cachorros ficam ouvindo, os outros cachorros ficam latindo. Então, gente, vamos continuar. Então, principalmente nestas datas, a gente tende a intoxicar o nosso pobre fígado, porque é normal, tá? Como eu falei antes, nada de muita rigidez. Então, o nosso fígado ele fica intoxicado. E o que acontece quando o fígado ele fica intoxicado? Ele vai tirar a energia do nosso baço, né? E o fígado ele tira a energia do baço quando existem doenças de excesso de fígado, tá? Por exemplo, tá? Se você tem esteatose hepática, né, ou gordura no fígado, quando você fica com raiva, você desequilibra o seu fígado. Quando você fica com raiva, com ira, você fica irritado, quando você fica frustrado, você desequilibra o seu fígado, fibromialgia, tensão muscular e todas essas, quando houver estagnação de energia, que a energia fica estagnada, né, ela não circula livremente pelos canais de energia, vai fazer com que o baço funcione pior e ele não consiga desempenhar bem a sua função. Vocês percebem como tudo está relacionado? O nosso organismo ele é um todo, né? Todos os órgãos, tudo está intimamente ligado. Então, gente, a gente não pode cuidar somente de uma coisa, a gente tem que prestar atenção e ter cuidado com tudo, tá? No próximo encontro, como eu falei, eu vou mostrar como que vocês vão equilibrar o fígado e eu vou falar um pouquinho mais a respeito de uma desintoxicação que eu fiz já algumas vezes, que para mim teve excelentes resultados, para os alunos que fizeram comigo também, e é uma das formas assim que eu considero mais rápidas de equilibrar o nosso fígado, tá? Porque a gente tem que cuidar do fígado também quando a gente tem dificuldades para emagrecer. Eu não vou falar de outras questões aqui hoje, porque eles são importantes, tanto o baço quanto o fígado,
para muitas funções do nosso organismo. O fígado mesmo, ele participa na maioria dos processos digestivos e metabólicos do nosso organismo. Então, quando ele não está bem, vocês conseguem ter uma noção de quanto isso faz mal para a nossa saúde, e não somente a física, tá? Para a nossa saúde emocional também, porque quando o fígado ele está em desequilíbrio, meu Deus, eu sei muito bem disso. Eu sofria com terríveis TPMs, mau humor, mas muito mau humor, gente. Eu vivia irritada realmente. E depois que eu fiz essa desintoxicação, depois que eu equilibrei meu fígado, eu não estou exagerando, tá? Eu não estou exagerando, a minha vida mudou completamente. Até o meu namorado, um tempo atrás, ele falou, nossa, Ali, realmente, não tem aquelas TPMs que eu tinha, eu não fico tão irritada quanto eu ficava antes, e isso fora todos os benefícios que eu senti no meu organismo, tá, gente? Então, esse órgão, ele interfere realmente na saúde de todo o nosso organismo, e o baço também, os dois, eles são muito importantes. Mas hoje, o assunto aqui é emagrecimento, né? Então vamos focar somente em como equilibrar o fígado e o baço para que vocês consigam emagrecer, perder aquelas gordurinhas localizadas, certo? Mas hoje vamos falar principalmente do baço, porque é muito conteúdo, gente. Eu preparei algumas coisas aqui, é muito material para que vocês não tenham over information, para que a cabeça não fique saturada. A gente vai falar do baço, de como equilibrar o baço para emagrecer hoje. E no próximo encontro, nós vamos falar de como equilibrar o fígado para poder emagrecer, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no pessoal do YouTube. Deixa eu ver o tempo. Não, tá tranquilo. Eu tive sorte porque quando apliquei a primeira vez o método, funcionou e isso me atraiu. Sim, Maria, gente, é exatamente isso que acontece, tá? Quando a gente aplica bem o método, quando a gente segue todas as orientações, dificilmente você não vai ter resultados, tá? É possível, logicamente, até porque como eu falei antes, cada pessoa é um mundo e os protocolos que a gente publica gratuitamente, eles vão funcionar melhor para algumas pessoas e para outras pessoas eles vão ser menos eficientes, mas eles funcionam. A gente escolhe criteriosamente cada pontinho que a gente publica, mesmo aqueles que a gente publica gratuitamente, tá? Então ali no nosso perfil a gente tem, quantidade de protocolos para equilibrar, dores, o que você possa imaginar, tá? Então vamos seguir aqui, tá? Teve casos de alunos também que fizeram, voltando um pouco ao fígado, que fizeram a desintoxicação e depois que desintoxicaram e equilibraram o fígado, eles melhoraram a disposição, diminuíram a ansiedade, a depressão e outros sintomas como dores musculares, fibromialgia. Teve pessoas que tinham a pressão muito alta e conseguiram diminuir um pouco a pressão depois que fizeram essa semaninha de desintoxicação. Então vamos lá, vamos nos centrar no baço. Hoje eu vou dar algumas dicas, como eu falei, para equilibrar o baço, e no próximo encontro a gente vai equilibrar o nosso fígado, tá? E o baço, ele é muito importante. Por que ele é tão importante? Porque ele é o centro, ele é o terra, né? Ele dá energia para todos os outros órgãos, e o canal de energia do baço, ele doa energia para todos os outros órgãos. Então, um desequilíbrio no baço pode levar a desequilíbrios em outros órgãos também. Vejam como ele é importante. O baço, ele nos centra, gente. Se você vê uma pessoa que ela tá meio perdidinha, assim, meio descentrada, tá meio louquinha, maluquinha, pode ter certeza que essa pessoa ela tem um baço desequilibrado e um fígado também. Então, esses órgãos, eles são realmente muito importantes para a nossa saúde. Bom, então vamos lá. Vamos parar de enrolação. Não é enrolação, tá, gente? Que eu preciso explicar alguns conceitos. Isso que eu costumo ser o máximo de objetiva e direta possível, mas tem coisas que eu preciso explicar para que vocês entendam tudo isso, para que vocês consigam ter melhores resultados depois.
Porque se eu for lá explicar os pontinhos e aí vocês não seguirem as orientações, aí depois vocês vão dizer que o método não funciona. Percebem? Então, os pontinhos, os protocolos para equilibrar o nosso corpo energético, o nosso órgão energético, físico também, e as orientações que também são muito importantes. Então, como vamos parar de atrapalhar o nosso baço? Porque é isso que a gente faz, na verdade. O nosso corpo, a gente nasce funcionando corretamente, a gente nasce equilibrado e a gente atrapalha o nosso organismo. A gente atrapalha o nosso organismo. Como? Com as nossas emoções, com os nossos hábitos de vida, enfim. Então, como que a gente para de atrapalhar o nosso baço? Em primeiro lugar, e muito importante, preste atenção, anota ali no caderninho, essa live vai ficar gravada, mas é importante que isso fique claro. Você vai parar de atrapalhar o funcionamento do seu baço quando parar de ingerir alimentos crus e frios. Como assim? Sim, gente, se você quer emagrecer principalmente, você precisa evitar, pelo menos durante esse período de emagrecimento, os alimentos crus. Por quê? Porque quando o baço ele está fraco, uma pessoa que tem gordura localizada, que está inchada, que está cheinha, ela tem um baço debilitado, tá? E quando ele não consegue desempenhar bem a sua função, não é aconselhável que você coma alimentos crus e frios. E principalmente, na hora das comidas, não beba bebidas frias, tá? Esqueça das bebidas frias nas refeições. Isso atrapalha muito o funcionamento do baço. Isso é muito importante se você quer emagrecer, de verdade. Essa é uma das dicas mais importantes. E o que acontece é que o nosso baço, para fazer a digestão, ele não gosta de frio, tá, gente? Para fazer a digestão, ele não gosta de frio, e esses alimentos crus também, os alimentos crus, a essência deles é fria. Então, o que você vai fazer ao ingerir alimentos crus e bebidas frias, você vai atrapalhar o funcionamento do seu pobre baço, porque certamente ele está funcionando de forma não equilibrada se você está com sobrepeso ou tem aquelas gordurinhas localizadas. Lembra que eu falei antes que o baço ele elimina a umidade do nosso corpo? E quando você come esses alimentos, o teu baço ele perde um pouco a capacidade de remover a umidade do nosso corpo. Então esse excesso de umidade no seu organismo ele acaba se transformando em massas, em outro tipo de massas também, não somente em gorduras localizadas, mas mioma, cistos, tudo isso é massa, catarro, tudo isso é fleuma que depois se transforma em massa, tá? Então esqueça as bebidas frias, esqueça os alimentos crus por enquanto. Você precisa comer, logicamente, né, verduras, tudo, mas dê preferência para as cozidas, incluído frutas e verduras, Gabi. Eu sei que parece um pouco louco estar falando isso, né? Porque quando a gente está fazendo uma dieta, a primeira coisa que as nutricionistas mandam é você comer muita salada, muitas frutas e muitas verduras, tá? É assim, ó, eu não quero que... cada método é um método, tá? Então, o que você vai fazer? Para quem fica um pouco na dúvida se isso funciona ou não, testa. Faz o teste 1 mês, de seguir as minhas orientações, de aplicar os pontinhos durante 1 mês, tá? Evite bebidas frias na hora da comida, você vai ver que a sua digestão vai melhorar muito, além de você reduzir o volume, a sua alimentação, a sua digestão ela vai melhorar muito. Então, porque assim, a maioria das pessoas elas comem geralmente, quando estão fazendo dieta, muitos alimentos crus, né, saladas, e esses alimentos, a natureza deles é frio, e ao invés de você emagrecer, é por isso que vocês. Quando vocês estão fazendo uma dieta, o que acontece às vezes é que vocês incham. Vocês percebem que vocês ficam com retenção de líquido, exatamente por isso, porque o baço ele não consegue eliminar a umidade do nosso organismo de forma eficiente, e essa umidade ela vai se transformar
em gordurinha localizada, você vai inchar, tá? Então faça o teste. Eu não te peço que eu não coloco em dúvida outros métodos, eu estou aqui explicando os conceitos que eu acredito e que eu vejo que funcionam, tá? São os conceitos da medicina chinesa. Sim, Márcia, inclusive essa é uma dica que eu vou dar, tá? Vocês podem, gente, assim, ó, só para finalizar isso dos alimentos crus, deem preferência para os cozidos. As frutas também vocês podem cozinhar, fazer uma compota de fruta, tá? Tudo de preferência cozido. Não é que vocês não possam comer uma fruta, gente, crua. Vocês vão evitar ao máximo, pelo menos durante esse período, até vocês desincharem, até que o seu baço ele fique mais equilibrado, tá? Então vocês vão dar preferência para os cozidos ao invés dos crus, certo? Então isso é outra dica que eu vou dar daqui a pouquinho. Eu vou falar sobre as sopinhas, tá? Segura aí, Márcia, que foi uma ótima colocação que você fez. As sopas elas funcionam muito bem, mas eu já vou explicar por quê. Então, gente, vocês podem comer alimentos crus, porém devem reduzir um pouco, pelo menos até que o baço ele fique equilibrado e até que vocês consigam desinchar e emagrecer um pouco. Outra coisa que atrapalha muito o funcionamento, eu estou falando aqui do que atrapalha o funcionamento, agora eu vou dar as dicas, tá bom? Outra coisa que atrapalha muito o funcionamento, tá? É as bebidas frias, como eu falei antes, né? Porque para que o baço ele consiga fazer bem a digestão, ele precisa de calor, ele precisa de um ambiente quente. Nas refeições, elas atrapalham muito. Eu olhei aqui porque estava travando. O baço ele precisa de um ambiente quente, gente, para que ele consiga desempenhar bem a sua função. Então, o que vai aquecer o nosso sistema digestório? O que vai ajudar o nosso baço para que a gente consiga emagrecer? Suspense um segundo de tomar água. Caldos quentes antes das refeições. Isso, gente, funciona muito bem, porque esses caldos quentes antes da refeição, eles vão preparar, o baço ele precisa de um ambiente quente para funcionar bem, então você vai ajudar a que ele funcione, a que ele se equilibre com um caldinho quente antes das comidas. Eu oriento a tomar um consomé, um caldinho só de verduras, 20 minutinhos antes das refeições. Você pode fazer isso 20 minutos antes do almoço e 20 minutos antes da janta. Você pode tomar um chá também, porém, os caldos de verduras, eles além de preparar o seu sistema digestório, de equilibrar o seu baço, de te ajudar a emagrecer, ele também vai nutrir o nosso corpo. E aqui a gente quer emagrecer de uma forma saudável, a gente quer emagrecer com bem-estar e com equilíbrio, que esse é um dos principais propósitos, pelo menos o que a gente passa aqui para vocês e para os nossos alunos. Então, melhor é um caldinho quente, um consomé, só aquela aguinha das verduras, tá, gente? 20 minutos antes da comida, isso já vai ajudar bastante. E além do caldo quente, tá, antes das refeições e dos pontinhos que eu vou mostrar agora daqui a pouco, vocês podem comer também folhas escuras, como couve, agrião, brócolis, espinafre. Eles ajudam a fortalecer o baço, tá? As folhas escuras ajudam muito a fortalecer o baço. E algumas raízes também, como gengibre, inhame, mandioca também. Esses alimentos também ajudam a fortalecer o nosso baço. E outra coisa, gente, muito importante. Outra coisa muito importante, se você quer emagrecer, se você quer agilizar esse processo de desinchar e emagrecer rapidamente, entre aspas, tá? Reduza ao máximo o consumo de lácteos, tá? Porque o que acontece? Os lácteos, eles dão umidade ao nosso organismo, então a gente incha,
tá? Vocês associam, umidade não é legal. Quando tem excesso de umidade no nosso organismo, a gente incha e não é o que a gente quer aqui, né? Então, evitem os lácteos, tá? Pelo menos durante um período, ou vocês podem ingerir esporadicamente, tá? Como eu falei antes, se você adora um iogurte ou tomar um cafezinho com leite ou leite, evite um pouquinho, tá? Pelo menos até você conseguir desinchar. E realmente os lácteos eles dão muita umidade no nosso organismo, gente. Eu não consumo. Eu acho que eu não consumo lácteos. De vez em quando que eu gosto de estrogonofe, assim, ou muito raramente um iogurte, assim, um sorvete, mas e leite quase nunca, raramente. Então, caldinhos quentes, aqueles alimentos que eu falei antes, das folhas escuras, as raízes também, e nada de lácteos, tá bom? E agora vamos ver algumas coisas que também acabam com o nosso baço, tá? É uma das coisas assim que realmente prejudica o bom funcionamento do nosso baço, que é o excesso de ansiedade e de preocupação. Ixi, agora ferrou. Agora ferrou. Se você antes disse, nossa, não, isso eu consigo fazer. Não, isso tá tranquilo, isso eu consigo fazer, tomar o meu caldinho quente. Agora, viver sem ansiedade, sem preocupação, muitos vão dizer, ixi, agora ferrou. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tá, Gabi? Mesmo que seja sem lactose, continua sendo lácteo, então se você puder evitar ou tomar de vez em quando, isso vai te ajudar bastante, tá? Em relação aos chás, depois da refeição, eu costumo tomar às vezes. Porém, vai ser melhor e mais eficiente antes, tá? É melhor começar com quentinho ali para preparar o baço, o estômago, todo o nosso fogo digestivo que a gente chama na medicina chinesa, tá? A Elisa tá falando, ferrou mesmo. Tem muita gente que quando eu falo isso, fala assim, ixi, agora eu vou morrer gorda, né? Porque assim, gente, dificilmente a gente consegue viver sem preocupação, né? Talvez em algum momento da sua vida você esteja mais tranquila, menos ansiosa, mas a ansiedade e a preocupação, elas têm se tornado parte da vida da maioria das pessoas. Salvo se você vive numa aldeia isolada do mundo, que não precisa se preocupar. Mas enfim, a gente pode aprender a controlar melhor isso. Logicamente. Por exemplo, como que você vai controlar a ansiedade para que ela não faça mal para o seu baço? Você pode fazer os pontinhos, um protocolo que eu ensino, inclusive na minissérie. Gente, quem está aqui hoje, a minissérie, eu coloquei o link lá na bio. A minissérie são 7 vídeos bem curtinhos, onde eu ensino a aliviar os sintomas da ansiedade, como a agitação mental, dores, enfim. Vai lá dar uma olhada que essa minissérie ali, vale ouro. São 7 vídeos muito curtinhos que eu ensino como que funciona o método e a primeira eu falo sobre a ansiedade. Então, se você quer emagrecer e não quer que a ansiedade e a preocupação faça mal para o seu baço, vai lá, usa aqueles pontinhos que eu ensino lá na minissérie. O link está ali na bio. Você precisa se cadastrar e você recebe o link por e-mail. Sim, Márcia, evita água gelada. Eu sei que as pessoas se acostumam no verão a tomar água gelada porque acham que refresca o organismo e faz o contrário. Quando a gente bebe líquidos gelados, aí depois gente já ouvi até falar que água gelada acelera o metabolismo. Eu não sei de onde que tiram isso, mas enfim, ao contrário, tá? Líquidos gelados para quem quer emagrecer não é bom, tá bom, gente? A água gelada fora das comidas, qualquer líquido gelado, mesmo se você está num calor de 40 graus, a água gelada não vai te ajudar a refrescar o seu organismo. Vai lá tomar um banho gelado melhor, isso sim vai te ajudar. Agora, a água gelada ela não ajuda, e não só não ajuda, como prejudica o funcionamento do baço, tá? Exatamente, a gente pode aprender a lidar com a preocupação, com a ansiedade, com muitos métodos, gente. Esse método que a gente ensina aqui,
No microsistema das mãos, vocês podem aprender a diminuir os efeitos negativos da ansiedade. Vai lá fazendo os pontinhos da mão. E também, gente, uma coisa muito importante, uma coisa que acalma muito a ansiedade é a respiração. Quando a gente respira, a gente traz a nossa presença para aqui, para o presente, a gente presta atenção às sensações do nosso corpo, então a nossa mente ela tende a desacelerar, tá? Então isso ajuda muito a diminuir os efeitos da ansiedade, a respiração e os pontinhos. Não vou aprofundar aqui, tá? Vamos seguir aqui falando do baço, do emagrecimento, mas uma das formas que vocês têm de diminuir os efeitos da ansiedade para que ela não prejudique o baço, para que você tenha facilidade para emagrecer, é nos pontinhos, tá? Porque a ansiedade e a preocupação elas realmente fazem muito mal para o nosso baço. E a preocupação, sabe aquela preocupação assim, aqueles pensamentos repetitivos, que você se preocupando com algo e pensando naquilo o dia inteiro, isso é veneno. Isso você vai fazer com que o seu baço ele funcione de forma eficiente, tá bom? Vamos ver os sintomas de quando o nosso baço está em desequilíbrio, para que vocês tenham uma noção de como está o baço de vocês. Gente, assim, ó, a maioria das pessoas tem o baço em desequilíbrio. É raro quem tem o baço equilibrado, tá? Principalmente só com isso, porque assim, ó, quem me diz, eu não me preocupo, eu não tenho ansiedade, olha, é difícil. Pelo menos, talvez você esteja vivendo um momento tranquilo na sua vida, mas a gente sempre tende a se preocupar em maior ou menor grau. E também o que desequilibra o nosso baço e muito são os alimentos que a gente ingere. Os alimentos que a gente ingere hoje em dia, eles não têm não tem muita energia vital. A gente não come sempre orgânicos, a gente come alimentos processados. A maioria das pessoas consome trigo, açúcar, e tudo isso também desequilibra o baço. E além do mais, o baço ele dá energia para todos os outros órgãos, então você imagina como que não sofre o nosso pobre baço. Então, quanto menos a gente reduzir os efeitos negativos para desequilibrar o nosso baço, melhor, tá? Então, como que a gente pode ver se o nosso baço ele está desequilibrado? Sobre beber água, morna com limão. Isso! A gente toma todo dia de manhã, em jejum, e se você quer emagrecer, você pode tomar à noite também, tá? O limão com água morna, ele vai fazer bem para o fígado. Então, você pode tomar. Faça o teste, tá, Alessi? À noite, e você pode tomar também em jejum, que isso também vai te ajudar, com água morna. Então, vamos ver como está o baço de vocês, gente. Como que a gente pode ver? Deixa eu ver aqui que estão falando no YouTube. Sim, a Dionela, ela tinha osteoporose e passou para osteopenia depois que ela começou a cuidar. Olha que legal. Depois que a Dionela ela fez a desintoxicação no fígado, ela passou de uma osteoporose para uma osteopenia, ou seja, reduziu, né? E, gente, isso é muito bacana. Essa desintoxicação, ela é realmente milagrosa. Então, vamos ver se a gente está com o baço em equilíbrio ou desequilíbrio. Como que a gente pode ver? Um dos sinais olhem para a sua língua. Veja como está a língua de vocês. Vejam se aqui, ó, nessa parte da frente da língua, vocês têm os dentes marcados com uma leve saburrinha, assim. Vão lá no espelho, ou peguem um espelhinho ali, ou depois vocês olhem. Se vocês têm os dentes marcados nessa região da língua, aqui na parte das laterais, da ponta, se vocês têm os dentes marcados aí, é um sinal de que o baço ele não está funcionando bem. Gente, tem uma quantidade de mosquito aqui hoje. Outro sintoma de que o baço ele não está em equilíbrio é a falta de energia, cansaço, muito cansaço, inchaço, gases, quando você sente que você tem a digestão lenta, sabe quando você come e fica pesado, sem energia depois de comer? É outro sinal. Quando você tem uma vontade enorme de comer doce, aquela vontade assim descontrolada de comer doce, é outro sinal. E quando você tem pensamentos muito repetitivos, que fica assim tipo uma espécie de obsessão, sabe? Você fica repetindo o mesmo pensamento, isso é outro sinal de que seu baço ele não está funcionando bem.
Esses são apenas alguns dos sinais de que o nosso baço está em desequilíbrio, tá, gente? Esse os dentes marcados da língua, a gente consegue ver bem isso. Então, assim, ó, esses são alguns dos sinais, tá? Talvez alguns de vocês já tenham alguns deles, talvez alguns de vocês apresentem mais, então eu vou repetir, tá? Os dentes marcados aqui nessa parte da frente da língua. Muita falta de energia, cansaço, assim, quando você fica inchado, quando você tem gases, quando você fica inchado ou muito pesado depois que come, quando você tem muita vontade de comer doce, isso é um tira e queda. Pessoa que tem muita vontade de comer doce, ela está com o baço funcionando mal, tá? E quando você tem esses pensamentos muito repetitivos. E se você tem sobrepeso, você também tem o seu baço em desequilíbrio, tá, gente? Então, vamos aos pontinhos? Vamos ver. Tem, Márcia? Pois é, o baço ele tá em desequilíbrio, pode ter certeza. Se os dentes estão marcados na língua, o baço ele não está funcionando da forma como deveria, e aí você certamente deve ter dificuldade para perder peso, para emagrecer. Vamos aos pontinhos, gente. Os pontinhos que vão nos ajudar a remover essa umidade. A gente não quer umidade no organismo, fora a umidade. Então vamos aos pontinhos para remover a umidade do organismo, porque como vimos antes, né, quando o baço ele não consegue eliminar essa umidade, isso se transforma em fleuma, e a fleuma ela pode, além de ser catarro, inchaço, abdômen inchado, ela também se transforma em gordura localizada, que a gente não quer, a gente não gosta de gordura localizada. Então, quais são os pontinhos que a gente vai colocar? Tem um pontinho aqui que ele ajuda muito, tá? Ajuda a tonificar o funcionamento do baço. Todos eles ajudam em conjunto, tá? É importante que vocês apliquem eles em conjunto. E se você tem, prestem atenção antes de começar a aplicar esses pontinhos. Se você está com retenção de, lógico que não vai ser do dia para a noite, às vezes ajuda de um dia para outro, tá, gente? Mas apliquem todos os dias, pelo menos uma vez por dia, tá? E ao final de uma semana, vamos ver se talvez aí vocês já consigam perceber que desincharam pelo menos um pouquinho, que a digestão já ficou melhor, que as marcas dos dentes estão melhor, tá? Então eles em conjunto, eles vão te ajudar a desinchar, a melhorar a digestão, a eliminar. Quando a gente desincha, a gente elimina a umidade do nosso organismo, retenção de líquido, né? Então os pontinhos são, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, deixa eu tomar água. Gente, só antes de finalizar, vou marcar os pontinhos. Eu quero falar o que eu falei no começo aqui do encontro, tá? Pessoal do YouTube também. Assim, ó, hoje eu me centrei no baço, o que desequilibra o baço, como equilibrar o baço, desorientações. Vou passar os pontinhos. E no próximo domingo eu vou me centrar mais no fígado, que são os dois órgãos que mais interferem no equilíbrio do nosso organismo e também nessa dificuldade que a gente tem em emagrecer, tá? Em desinchar. Então hoje a gente se centrou no baço, no próximo domingo eu vou falar mais sobre o fígado, o que desequilibra o fígado, como que a gente pode equilibrar o fígado para que ele pare de tirar energia do nosso pobre baço e para que a gente consiga emagrecer. E também eu vou falar dessa desintoxicação que para mim, gente, ela é milagrosa, sério, porque o efeito que eu tive na primeira vez, eu me surpreendi quando eu fiz. A maioria dos nossos alunos, eles tiveram excelentes resultados. São 7 dias de desintoxicação. A gente não faz muito sacrifício de verdade, 7 dias passam rápidos. E ela tem efeitos milagrosos no nosso organismo. A gente consegue... Um grilo. Estão ouvindo? A gente consegue purificar, desintoxicar o nosso organismo com esses 7 dias. A gente consegue realmente resultados surpreendentes e não somente na nossa saúde física, mas também na nossa saúde emocional, porque eu fiz
essa desintoxicação no fígado, porque eu percebi que o meu fígado ele estava desequilibrado, porque gente, eu vivia irritada com TPM, nem eu me aguentava, meu namorado, assim, ó, todo mundo reclamava que eu vivia de mau humor, e depois que eu fiz isso, realmente mudou o meu bem-estar, enfim, eu não vou falar mais a respeito. No próximo encontro, que vai ser domingo, eu vou dar mais detalhes sobre essa desintoxicação, certo? Gente, vocês estão ouvindo esse grilo? Como tá forte? Tá muito forte. Vocês estão ouvindo ou sou eu que estou ouvindo? Estão ouvindo, gente? O grilo tá atrapalhando no áudio ou não? Posso seguir falando? O grilo, eu acho que ele não vai calar a boca, não. Então tá. Próximo encontro, eu vou falar como equilibrar o nosso fígado, tá? O que desequilibra o fígado para que ele pare de atrapalhar o nosso emagrecimento, pare de atrapalhar o nosso baço. Então vamos lá. Os pontinhos, deixa eu marcar aqui na minha mão. Grilo, colabora! Cala a boca só um pouquinho, deixa eu terminar a live. Deixa eu ver. V1, V2, V3, V4, V5, V6, F8, final. Aqui. Sim. Não, eu adoro. Gente, eu sou um bicho do mato. Adoro bichos, adoro tudo, mas o barulhinho na live aqui tá chato, né? Tá na live, tá querendo interagir. Eu acho que ele tá querendo emagrecer também. Deixa eu conversar com ele. Grilo. Não consigo assobiar. Então vamos lá, deixa eu terminar de marcar os pontinhos aqui. Ó, eu vou fazer algo. Eu vou fazer uma chantagem aqui com vocês hoje. Olha só que coisa mais feia. Eu vou fazer uma chantagem aqui com vocês. Eu vou mostrar os pontinhos, mas eu só vou compartilhar os pontinhos no History e numa publicação para que vocês consigam ver bem melhor eles. Depois que a gente terminar a live, se essa live tiver mais de 50 comentários, olha só, gente, 50 comentários não é nada. Se depois que eu terminar a live, tá, eu colocar a live lá no perfil, no feeds, e vocês conseguirem com que essa live tenha 50 comentários do tipo, vocês podem me dizer o que acharam da live, o que vocês aprenderam, podem marcar alguma amiga na live, precisa ter 50 comentários, tá? Para que eu compartilhe esses pontinhos que eu vou ensinar agora numa publicação. Por quê? Porque aí vocês vão olhar para a mãozinha ali, vocês vão conseguir ver melhor os pontinhos, a localização, para que vocês consigam aplicar melhor. Então, a live de hoje, depois que a gente terminar aqui, ela precisa ter 50 comentários. É um desafio, gente, hein? É um desafio. Pessoal, aqui no YouTube vale a mesma coisa, tá? Se essa live daqui no YouTube, se vocês conseguirem fazer com que tenha 50 comentários sobre o quê? Como eu falei antes, o que acharam da live, o que vocês aprenderam, marca uma amiga, convida para assistir. Gente, 50 comentários vai assim. Aí depois que tiver os 50 comentários, eu vou compartilhar os pontinhos lá numa publicação e no History também, aí vocês vão conseguir salvar e localizar melhor os pontinhos na mão. Então vamos lá. Vamos ao primeiro ponto. Aqui no dedo mindinho, eu já vou mostrar aqui pro pessoal do YouTube, tá? Só um minutinho, gente. Peraí, vou mostrar assim, ó, aí aparecem os dois. Aqui no dedo mindinho, vocês vão imaginar que tem uma linha imaginária que passa bem pelo dedo mindinho, tá? Uma linha que passa bem pelo meio. Abaixo dessa primeira articulação aqui, tá o primeiro pontinho aqui, tá? Que é o F6, tá, gente? Esse primeiro pontinho aqui, F6, que é um pouquinho abaixo da primeira articulação aqui da linha do dedo mindinho, tá? O segundo pontinho, ele fica nessa segunda articulação aqui, bem nessa linha, tá? Imaginem que passa uma linha imaginária pelo dedo do dedo mindinho, uma linha imaginária pelo dedo mindinho
E bem nessa linha aqui da articulação tá o segundo ponto, tá? O outro ponto é aqui, bem fácil. Mesma coisa, imagine que passe uma linha imaginária pelo meio da mão e bem aqui nessa linha está o outro ponto. Depois esse outro pontinho tá aqui, ó, nessa linha da mão. Tô mostrando aqui o pessoal do Instagram também, aqui, tá? E o pontinho A8 também, que ele ajuda o baço e ele ajuda muito o nosso estômago também, porque na medicina chinesa o baço e o estômago eles são um par. Então esses aqui eles vão melhorar muito a nossa digestão, vão equilibrar o nosso baço e vão ajudar a eliminar a umidade do nosso organismo, que a gente não quer umidade. Então esses pontinhos, ó, vou mostrar de novo, tá? Mostrar aqui para o pessoal do YouTube. Mas, como eu falei antes, hoje vocês têm um desafio. Qual que é o desafio, gente? Fazer com que esta live, esse encontro tenha 50 comentários. Bem fácil. Assim que a gente chegar nos 50 comentários, eu vou publicar ali no nosso perfil o protocolo, tá? Então, o pessoal do YouTube, se você não nos segue no Instagram, depois eu vou botar o link aqui embaixo, porque vai ser lá no Instagram que eu vou publicar. Aqui no YouTube não tem como, mas vocês precisam colocar os comentários aqui também, gente. Gente, então é isso. Dito tudo isso, alguém mais tem alguma pergunta? Claro, Leci. Bem fácil os pontinhos, a Leci tá pedindo para colocar a mão de novo. Esses pontos, gente, vou repetir, vão ajudar a melhorar todo o nosso sistema digestório, vão equilibrar o nosso baço. Para quê? Para que ele consiga eliminar a umidade do nosso organismo, para que a gente consiga reduzir de volume, para que a gente possa melhorar a retenção de líquido, para que a gente possa afinar a nossa silhueta, basicamente eliminar o excesso de gordura que a gente acumulou, tá? E que a gente tenha mais facilidade para que aquilo que a gente ingira, que aquilo não seja assimilado, que a gente consiga assimilar somente os nutrientes e aquilo que o nosso corpo ele precisa. Sim, Márcia, é bom você ter falado, porque a Gabi aqui ela é nova, é assim, ó, Gabi, que você é nova aqui, ó, 3 minutos cada ponto. Como que é feito a pressão no ponto? Você vai colocar um palito de laranjeira, tá? Tem gente nova aqui, gente, então eu vou explicar rapidamente. Deixa eu ver o que estão colocando aqui no YouTube. Ai, obrigada! A Antônia tá falando que sempre é muito esclarecedor. Não importa, Ana, a live vai ficar gravada, então vai lá e assiste de novo, porque é muito importante desde o começo. Gabi, aqui ó, no Instagram, você vai colocar o objeto no ponto, vai pressionar, nada de colocar somente o objeto, tá? Você vai pressionar, vai exercer uma pressão em cada pontinho que você aprendeu aqui hoje e vai manter essa pressão durante 3 minutos, tá? São 5 pontos, Leci. Isso mesmo. E assim, gente, existem outras formas de estímulo, tá? Essa que a gente ensina gratuitamente é uma das mais simples. Tem outras formas de estímulo, mas essa forma de estímulo, ela já com ela você já tem benefícios, então começa experimentando essa forma de estímulo e depois você me conta. Então pressiona cada ponto 3 minutinhos, certo? Aqui no YouTube todo mundo já me segue já faz algum tempo, o pessoal aqui já sabe como que funciona o método. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Para mim é um enorme prazer de verdade estar aqui ao vivo. Eu gosto de ouvir porque as pessoas interagem, parece que a energia, a vibe é outra. É muito bom estar aqui ao vivo. Eu sei que eu venho prometendo fazer mais encontros, mas realmente não está dando tempo. Agora para 2021 eu vou começar a fazer 2 encontros por semana. Eu estou fazendo aqui uma promessa para vocês, tá? Mas hoje o desafio de vocês, qual que é? Chegar a 50 comentários, tá?
Marca uma amiga, me conta o que achou da live, o que você aprendeu. 50 comentários, gente, e logo que a gente chegar nos 50, eu coloco a mãozinha para que vocês consigam localizar melhor esses pontos na mão. Certo, gente? Muito obrigada. Se quiserem compartilhar essa live com alguém, vocês vão super ajudar para que este conhecimento ele chegue a mais pessoas. Como vocês sabem, a gente hoje falou sobre emagrecimento, mas a gente fala sobre muitos desequilíbrios, ansiedade, depressão, fibromialgia, gordura no fígado, enfim, inúmeros desequilíbrios, até uma simples dor. Digo simples dor porque as dores são coisas mais fáceis, entre aspas, de aliviar, né? Dependendo da dor, tá? Então, vou ficando por aqui. Gente, muito obrigada. Gratidão a vocês, de verdade, por participarem aqui comigo. Nos vemos no próximo domingo. Nós vamos falar sobre o fígado, como que a gente vai equilibrar o fígado para emagrecer. Aí vocês vão ir equilibrando o fígado e o baço para que vocês consigam emagrecer, tá bom? Deixa eu encerrar aqui o pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, beijo, boa noite. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem pessoal do YouTube por e-mail, tá bom? Deixa eu encerrar aqui no YouTube. E vou encerrar aqui com vocês. Gente, beijo grande, boa noite. E eu tô morrendo de fome. Parei, quantas vezes ao dia? Pelo menos uma, Ali. Tá, Ali? Eu não vi que a Ali entrou aqui. Ali, pelo menos uma, tá? Pelo menos uma vez por dia. Se você quiser e tiver tempinho, quiser fazer 2, ótimo. 2 vezes é muito bom. Pelo menos até você dar uma desinchadinha. É importante que quem chegou agora assista desde o começo, gente, porque é muito importante seguir as orientações também, tá? Os pontinhos e as orientações, tá bom? E o grilo segue. Gente, beijo. Vou lá, vou jantar, tô morrendo de fome.